Débora, está contigo aí. Muito obrigada, Daniel. Bom dia a todos e todas. Tudo bem com vocês? Em nome da Academia Ares PCJ, eu dou as boas-vindas a vocês todos nesse primeiro Boas Práticas de 2022. Nós teremos ainda mais 3 edições do Boas Práticas. Convido vocês a acompanharem nossa programação no site da Ares PCJ e também nas nossas redes sociais. Lembrando que os nossos eventos ficam gravados, né? Estão disponíveis no canal da Ares PCJ no YouTube. E hoje nós teremos um grande evento com especialistas excelentes, trazendo para nós um tema de vanguarda. E para isso eu convido o nosso coordenador de regulação, Daniel Manzi, para apresentar nossos palestrantes e também moderar essa discussão. Muito obrigada. Muito bem, gente. Obrigado, Débora. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês e ao lado de pessoas aí já pré-apresentadas pela Débora que certamente vão trazer uma discussão bastante positiva para a gente, que eu tenho a honra de apresentar aqui. Antes de fazer a apresentação pessoal deles, eu gostaria, em nome da Ares PCJ, de fazer um pequeno contexto sobre essa discussão de perdas e o problema que perdas nos reserva e a maneira como a gente talvez deva olhar, né? Em primeiro ponto, até o ano 2020, até a edição da 14026, que atualizou o marco do saneamento no Brasil, a palavra perdas aparecia uma vez dentro da lei, como objetivo lá do REISB, de uma forma muito escondidinha, né? E se você precisasse interpretar perdas à luz da lei, você precisava fazer uma interpretação do conceito mais amplo de eficiência, né? Agora, com a Lei 14.026, ela jogou um holofote em cima do assunto perdas, trazendo perdas para princípio da prestação de serviço. Então, junto com qualidade da água, junto com qualidade do tratamento de esgoto, fazer isso com controle de perdas é um princípio tanto quanto, né? Passou a ser um indicador obrigatório nos contratos, um indicador obrigatório nos planos de saneamento. Enquanto indicador obrigatório, ele pode levar à caducidade de contratos e ao não compartilhamento de resultados financeiros das operações privadas. Então, a gente tem perdas num lugar de relevância que todos nós que somos saneamento sempre quisemos ver, né? Inclusive, como critério de acesso a recursos federais, a gente tem um decreto federal que define o nível de perdas como um critério de acesso a recursos federais. Então, ele está muito bem colocado enquanto indicador de eficiência e de sustentabilidade. A gente sabe aqui que uma sustentabilidade que não se restringe à sustentabilidade hídrica, né? De ter mais água no rio ou não, né? Isso atinge uma sustentabilidade financeira das empresas de saneamento, uma sustentabilidade social, porque a ineficiência acaba por ser remunerada na tarifa. Então, isso é percebido na tarifa e tem impactos sociais e do desenvolvimento econômico das cidades. E ainda mais uma sustentabilidade empresarial. Enquanto as empresas têm que provar sua capacidade econômica e financeira, 70% dos municípios operados pelas empresas estaduais têm que comprovar isso. E algumas estaduais também. A gente está falando de uma sustentabilidade do CNPJ, da própria empresa de saneamento. Então, a gente tem perdas hoje não só como um item da nossa lista de desejos, mas como um fiel de balança. E a regulação tem acompanhado isso de uma forma muito próxima, particularmente a gente aqui na Ares. No passado recente, já tivemos várias formações, a Ares pôde acolher a primeira edição do PROESA, né, que foi o programa de eficiência energética e redução de perdas
junto com o governo federal e junto com a cooperação alemã no Brasil. Tivemos 2 edições aqui, tivemos uma série de webinars, iniciativas junto dos associados em controle de perdas, de forma que hoje eu estou bastante convencido que todo mundo aqui tem ideia de que localizar e reparar vazamentos é importante para reduzir perdas, de que trocar medidores é importante para reduzir perdas, que controlar pressão é importante para reduzir perdas. Eu acredito que todos aqui estamos na mesma página com relação a isso, então a gente sabe o que precisa ser feito. Mas a gente tem, e o saneamento é bastante próprio nisso, hoje nós estamos aqui conversando com colegas, inclusive cumprimento o meu amigo João aí de Portugal, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui fazendo uma reunião digital. Todo mundo tem isso aqui no bolso, tem um smartphone no bolso. A gente não se comunica mais da mesma maneira que antigamente. A gente não vai ao banco como a gente fazia antigamente. A gente até não arruma namorada ou namorado como se fazia antigamente. A gente já tem tecnologia para isso. E a gente deve fazer o saneamento que se fazia de 30, 40 anos atrás, aonde esses problemas que estamos convencidos de que precisamos enfrentar, como que o mercado propõe soluções para isso, né? O que o mercado tem imaginado e tem trabalhado em termos de tecnologias, em termos de desenvolvimentos científicos e acadêmicos que vão para o mercado, o que a gente tem de inovação no setor para a gente conseguir enfrentar um problema de décadas com um pensamento novo. Então, a ideia, e assim que eu pude ter contato aqui com os colegas que vão apresentar hoje, o mote que eu propus a eles e que eles acolheram de pronto foi: vamos pensar fora da casinha. A gente sabe que encontrar o vazamento é importante, a gente sabe que acompanhar a pressão é importante, mas como é que a gente pode fazer isso de uma forma tecnológica, inovadora e que traga resultados ainda mais efetivos para as nossas operações? Então, é com esse ambiente que eu queria apresentar aqui os nossos palestrantes de hoje. Vou me permitir começar pelas meninas, pela Marília. A Marília Lara, da Status For, que vai poder fazer uma apresentação para nós. Depois o Samuel Lee, da Astrum Latina. Também, bom dia, Samuel, muito bem-vindo. E ao Gilberto e a Ariana da Vavin, que também vão poder apresentar quem que é a Vavin e o que ela tem para apresentar o setor. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Então, hoje não vamos ter mais do mesmo. A gente vai começar a ver o que o mercado e a tecnologia podem permitir de incremento às nossas operações. Bom? Então, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai ter uma série de apresentações, então, desses colegas. E depois... o Guilherme aí. Sim, Guilherme, claro, a gente disponibiliza os conteúdos, inclusive essa gravação vai estar disponível na íntegra no canal da Ares PCJ no YouTube, onde todos podem assistir depois, a qualquer momento. E a gente vai ter essa série de apresentações e depois um momento para a gente fazer uma discussão, onde todos podem participar com perguntas, comentários, sugestões. Acho que é uma oportunidade muito boa de debate que a gente pode aproveitar aqui. Então, convido a todos que fiquem atentos, coloquem aí no chat suas dúvidas, perguntas e comentários, que tenho certeza que a gente vai ter uma manhã bastante produtiva aqui. Bom, então, sem mais demoras, eu queria passar a palavra à Marília Lara, da Status For, para sua apresentação e considerações. Bom dia, Marília, seja muito bem-vinda.
Bom dia, estou aqui me atrapalhando para colocar a tela e começar a falar. Estão conseguindo ver a tela aqui? Legal, sim, Marília. Que bom. Bom, eu vou tentar ser rápida, né? Antes de mais nada, queria agradecer aí a Ares PCJ, na pessoa do professor Manzi, pelo convite. É sempre um prazer falar um pouquinho aí de inovação e trazer essa provocação de como é que a gente pode falar sobre perdas, né, de maneira um pouco diferente do que a gente vem falando aí no formato tradicional, né? Então, espero poder aí trazer algumas provocações para vocês conhecerem um pouco mais sobre o que a gente entende que dá para ser feito aí diferente em relação a perdas, né? Bom, como o professor comentou, né, a gente hoje olha a parte de perdas e todo mundo aqui sabe que a gente está perdendo aí cerca de 40% da água, né, durante a distribuição dela no campo, né, e que isso significaria, se a gente reduzisse só 20% do que a gente perde, isso significaria algo em torno de 35 milhões de brasileiros sendo abastecidos pela água, né? Que é basicamente todo mundo que está precisando de água. E financeiramente isso representa 13 bilhões de prejuízo por ano aí para todo o setor. Ou seja, é um problemão que a gente precisa resolver, né? E quando a gente fala aí de redução de perdas, né, geralmente as empresas, as distribuidoras lançam mão de algumas ferramentas, né, como, por exemplo, a análise pontual do campo, levantando dados estáticos e utilizando modelos hidráulicos, né, para fazer a identificação dos problemas na distribuição. A análise de índices, como, por exemplo, a mínima noturna, para ver se a região precisa ser investigada ou não, né? Se a equipe precisa ser enviada para fazer a investigação de vazamento. E sempre, claro, com o emprego de mão de obra especializada, geralmente geofonistas, né? Que vão fazer a varredura das redes e dos ramais para buscar os pontos de vazamento, né? E eu costumo dizer que, ainda que as distribuidoras empreguem muito esforço genuíno, né, para a redução de perdas, a gente olha aí o que ocorreu aí nos últimos anos e, infelizmente, a gente fica um pouco decepcionado com os resultados que a gente tem alcançado, né? Não estamos conseguindo sair desse patamar. E tem uma frase que eu gosto muito. Peraí, só um minuto que eu estou com a minha filha meio doente. Pedi para alguém atender o telefone aqui, pronto. Que eu gosto muito do Einstein, né, que fala que a insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E isso é uma coisa que me incomoda muito, né? Quando a gente olha como é que a gente trabalha tradicionalmente perdas e a gente olha os resultados que a gente tem alcançado, realmente, a gente precisa começar a pensar um pouco fora da caixa. E foi nesse contexto que eu e o Antônio, que é o meu sócio, começamos a pensar sobre a Status For e a pensar em como é que a gente poderia ajudar as empresas de água a melhorar os seus resultados em relação a perdas, né, em relação a perdas. E aí a gente começou dando um primeiro passo, olhando como a gente poderia aplicar a inteligência artificial de forma que a gente pudesse analisar os ruídos da população para verificar se nesses ruídos a gente tinha um ponto suspeito de vazamento. Ali eu diria que foi o pontapé inicial da tecnologia da Status For. E aí, nessa jornada, a gente começou a buscar a responder essa provocação e dali surgiu o que a gente chama hoje de For Fluid Móvel, né? Ele basicamente é um sistema de digitalização do processo de varredura do campo, né? Então, a gente passa a ter muito mais controle da equipe, do que está sendo visualizado em campo, os problemas estão sendo identificados. E ele é composto por um coletor móvel, que vocês estão vendo aqui na imagem, né, uma pessoa utilizando o sensor, que não precisa ser uma pessoa especialista, então você coloca esse coletor encostado no hidrômetro, ele vai coletar 10 segundos de áudio, né, do hidrômetro, na verdade, da tubulação ali do hidrômetro, e esse áudio, né, a gente vai pegar não só os ruídos, mas também a GPS, data, a hora, isso é plotado no nosso sistema de identificação de pontos suspeitos. E aí aqui vocês estão vendo a carinha do sistema, né? Então, cada pontinho verde aí é um hidrômetro que foi auditado e não tinha problema algum, e os pontos vermelhos são pontos suspeitos de vazamento aí que a gente encontrou. E aí, somente neste momento,
você manda a sua equipe especialista para realmente fazer a investigação de campo e buscar se aqueles pontos vermelhos realmente são algum tipo de problema, algum tipo de vazamento, né? E aí a equipe, a gente tem um relatório gerencial que é preenchido via aplicativo de celular, para que a equipe possa ter ali o histórico do que foi investigado e etc. Né? E através da tecnologia a gente consegue identificar vazamentos como esse aqui. Né? Vocês podem ver, aqui é um vazamento acho que era de ramal esse aqui, um pouco mais próximo da rede, foi identificado através da nossa tecnologia, né? E usando essa tecnologia de análise de ruído, a gente conseguiu resultados bastante interessantes, né? Eu trago aqui para vocês aqui da nossa região, né, da área PCJ, da cidade de Porto Feliz. A gente aplicou essa tecnologia com eles, foram 4 meses de trabalho, né? O primeiro mês foi o mês de coleta de dados e depois os outros 3 meses de projeto, a gente fez a investigação dos pontos suspeitos e a correção do sistema, né, a correção dos vazamentos, e a gente conseguiu reduzir nos locais trabalhados em 65% as perdas ali da região, né? A região que a gente trabalhou, que a gente teve esse resultado, ela representava 40% do consumo da água ali na cidade. Então, foi um resultado bastante eficiente, bastante interessante. A água salva era equivalente a 3 poços artesianos, não, desculpa, 4 poços artesianos que a cidade é abastecida por poços, né? Então, 4 poços artesianos que eles têm por ali. Então, foi bem significativo esse trabalho, né? Teve um outro case bastante interessante, só para mostrar um pouco de impacto, né? Um cliente nosso no litoral do Rio de Janeiro, eles fizeram o trabalho dentro de um bairro, era um bairro pequeno, eram cerca de 1.000 ligações ali, e eles encontraram em torno de 50 pontos suspeitos, fizeram a investigação desses pontos, corrigiram os vazamentos encontrados, e aqui a gente pode ver os gráficos do fator de pesquisa e vazão mínima noturna, como reduziram aí durante o processo de trabalho. Eu gosto desse gráfico porque ele sobe no finalzinho, né? E mostra aquela máxima que o pessoal utiliza aí no mercado de que perdas é igual cortar a unha, né? A gente tem que estar sempre ali em cima, cortando e investigando. Então, era um projeto, nesse bairro foi um projeto pontual, a gente tem trabalhado com a cidade inteira. Eles tiveram esses resultados, depois retornaram para continuar identificando ali pontos importantes ali que precisavam ser resolvidos, né? E daí, o que é interessante, nessa tecnologia que a gente desenvolveu, a gente tem aí pontos positivos e pontos negativos. Eu diria que, assim, a primeira questão é que a tecnologia é plug and play e tem baixo custo. Então, basicamente, quando o cliente nos contrata, a gente manda para ele o kit de utilização, né, que é o sensor com o celular, fone de ouvido e etc., né, e ele já pode usar no próprio dia que ele recebeu o dispositivo. Por outro lado, a gente tem como um ponto, eu não chamaria de ponto negativo, mas um ponto de atenção, a gente precisa de uma mão de obra do cliente bastante eficiente, né? Então, o pessoal tem que estar treinado, tem que ser geofonista que tenha o ouvido treinado ali para poder participar do projeto. E a gente precisa manter a equipe utilizando o sistema dentro do processo que a gente estabelece, que é o processo de sucesso, né? Depois de tantos, a gente já trabalhou em mais de 150 cidades, então a gente já tem aqui um desenho do qual é o melhor formato aí para a gente ter o melhor resultado, né, no campo. E aí, olhando para isso, a gente começou a falar, cara, a gente precisa agora fazer um próximo passo. Então, a primeira provocação, que era a gente identificar se a inteligência artificial podia identificar vazamento, a gente conseguiu, né? A gente, só o mês passado, a gente salvou mais de uma piscina olímpica de água com os vazamentos encontrados com o sistema da Stassfor, uma piscina olímpica de água por dia, né? Dos vazamentos que a gente identificou. Mas a gente queria dar um passo além. E aí a gente falou, vamos trabalhar, então, com telemetria, né? Vamos deixar esses dispositivos fixos no campo. Isso vai facilitar muito para a equipe do cliente identificar onde realmente estão os pontos suspeitos, aí facilita muito o processo de identificação do vazamento, e foi daí que surgiu o sistema ForFluid Turing, né? Que é a parte de telemetria. Eu vou fazer uma digressão
rapidinha, eu sei que todos conhecem de perdas, mas só para colocar a gente, todo mundo na mesma página, né? Quando a gente fala de gestão de perdas, a gente vai olhar para o DMC, né? Então, tipicamente, a gente tem ali o macromedidor entregando água, tem ali os pontos de micromedição, que vão ser justamente aonde a gente vê a parte de consumo, e a gente tem as perdas, né? Como todos sabem, tanto reais quanto aparentes, né? E o sistema ForFluid, ele vem para trabalhar justamente dentro, não só de distritos macrocontrolados, eu gosto de medição e controle, desculpa, eu gosto de usar o DMC como exemplo para facilitar, mas a gente tem algumas aplicações já sendo estudadas em cidades que não possuem um DMC. Mas o que a gente faz, né? A gente vem colocando dispositivos que são instalados na rede, tanto de medida de vazão, pressão, e também a gente tem a parte de ruído, que é a tecnologia que a gente já desenvolveu com o ForFluid móvel, e através desses dispositivos a gente consegue olhar ali o resultado do que está acontecendo em campo, com alarmes, né? Então, em relação à pressão, em relação à vazão, o que é que está acontecendo, quais são os problemas que estão sendo encontrados, né? E aí, essa análise, a gente mira tanto um local específico, quanto também por uma região, né? A gente pode agrupar os clientes como geografia, por tamanho e etc. O que é interessante no sistema ForFluid é que a gente está montando um formato em que a distribuidora pode integrar os dispositivos de telemetria que vocês já possuem eventualmente instalados no campo com o nosso sistema, tá? A nossa ideia a gente brinca que o dispositivo, ele é meio, ele não é fim. Então, a Status For oferece os dispositivos dela e a gente vende, geralmente, quando vende, né? Porque daqui a pouco eu vou falar do modelo de negócio, mas a gente trabalha com os dispositivos de forma bastante de baixo custo, para a gente poder usar de maneira espalhada dentro do sistema de distribuição. E aí a gente tem a possibilidade também de integrar com dispositivos que eventualmente vocês já tenham instalados em campo, né? E os dados são coletados aí em períodos variam de 5 a 15 minutos. Essas informações todas, né, essa massa de dados, alimenta o nosso sistema de inteligência, que vai analisar esses dados e vai trazer insights do que está acontecendo no campo de forma segmentada, né? Possibilitando a indicação de pequenas regiões onde podem estar havendo problemas, né? A gente está trazendo essa solução agora para o saneamento. Nós temos 2 cases que a gente está em desenvolvimento ainda, eu não posso publicar esses cases ainda, são 2 cidades, uma aqui uma no estado do Rio de Janeiro e outra no Paraná. Mas a gente já trabalhou com telemetria, a gente fez um piloto na área de gás natural, né? E a gente trabalhou na cidade de São José dos Campos, e nesse piloto foram trabalhados 30 mil unidades, né? 30 mil consumidores monitorados para identificar ali leitura de consumo e etc., né? O que é interessante da gente ver é que esse tipo de tecnologia de telemetria gera grandes impactos econômicos e socioambientais, né? Então, você tem lá a redução do custo de produção de água, diminuição do desperdício, você posterga a necessidade de ampliação de manancial, você vai prever, proteger a água, né, de eventuais contaminações, você vai melhorar a sua imagem em relação ao seu consumidor e, obviamente, na hora que você trabalha com perdas, você também traz aí um exemplo positivo do uso racional de água. Aqui, finalizando a minha fala, né, acho que é importante sempre comentar que nessa jornada a gente contou com parcerias super importantes para o desenvolvimento das nossas tecnologias. A gente também contou com fundos de investimento importantes no mercado. Tem um aqui que a gente já fechou o investimento, a gente vai publicar no mercado aí provavelmente esse mês quem foi que aportou na Status, mas o que é interessante é que esse VC trouxe capital para que a gente continue crescendo, eles estão dando suporte para o crescimento da Status, que está aí exponencial aí nos últimos anos, né? E a gente ganhou prêmios aí no mercado com players bastante prestigiados, que justamente olhavam essa questão de inovação, a escalabilidade e o impacto desse problema super importante, né? E é importante salientar que o que a gente olha
é que no mercado de saneamento a gente está passando por profundas mudanças, né? Então, a gente tem essa questão do marco legal, que, como o professor comentou, que é super importante de ser trabalhado, escassez hídrica, necessidade de redução de custo, e a questão também, claro, de que a tecnologia IoT está crescendo e pode trabalhar ainda melhor aí no sistema, né? Para finalizar, só para algumas dúvidas que o pessoal geralmente tem, o modelo de negócios, a gente trabalha com um sistema híbrido de SaaS e RaaS, ou seja, software as a service, paga-se uma mensalidade para acesso ao sistema, e o hardware paga-se uma mensalidade por ele. Não necessariamente você precisa fazer o desembolso de uma vez. Bom, eu vou estar aí o evento todo, então caso tenha algum tipo de dúvida, eu estou à disposição aí. E obrigada aí de novo pelo espaço para a gente falar um pouquinho sobre esse tema tão importante. Muito obrigada, pessoal. Legal, Marília. Valeu. Obrigado pela apresentação. Acho que você trouxe o recado. Já tem perguntas para você, sim. Eu só vou reservar para o fim, para a gente poder ter uma discussão. Mas obrigado desde já e melhoras para sua filha desde já também. Obrigada. Ato seguinte, eu quero passar para o Samuel Lee, da Ação Latina. Bem-vindo mais uma vez, Samuel. Por favor, para suas considerações. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos. Cumprimento de forma bastante honrado pelo convite que a nós foi feito para participar desse seminário. Em princípio, eu vi aí também o doutor Gravina. Um grande abraço, Gravina, por você estar nos prestigiando. Olha aí, com saúde, sem máscara, eu fico feliz de vê-lo dessa forma. Mas, de toda maneira, o tema que nós vamos abordar nesta manhã é um tema de muita relevância, dado que falar de inovação e considerando essa inovação no que tange a controle de perdas é desafiador por várias razões, dentre as quais eu gostaria aqui de apontar, de enumerar algumas no decorrer aqui da nossa fala, mas eu acho que era importante a gente compartilhar nessa abordagem, agora de manhã, um pouco do entorno que nos leva a inovar. O que eu gostaria nessa manhã de colocar, então, de fazer aqui a apresentação, contar um pouco para vocês como foi essa nossa jornada, ou como é a nossa experiência de inovação no setor do saneamento. Tenho mais ou menos já, quer dizer, está mais para mais do que para menos, 30 anos de experiência em tecnologia, muito tempo voltado à parte da medição de água, de gestão de perdas, tanto aparentes quanto perdas reais. E, ao mesmo tempo, eu posso dizer assim, eu me considero jurássico nesse quesito, que é nas telecomunicações. Eu vou falar o porquê disso e lá na frente eu vou contar para vocês a história. Mas, assim, quem aí deve estar nos seus 40, 50 anos, deve lembrar do StarTAC, que é um famoso celular que todo mundo queria comprar, era objeto de desejo de todos. E essa história eu vou contar mais para frente, mas assim, só para compartilhar o que foi a evolução tecnológica em telecomunicações e o que eu acho que pode acontecer de inovação e evolução tecnológica no setor do saneamento. Dito isso, eu gostaria então de trazer aqui em primeiro momento 3, digamos, notícias ou 3 pontos bastante relevantes antes da gente entrar na abordagem da inovação, que é justamente o entorno. E nesse momento, esse é um artigo bastante recente, saiu, acho, publicado agora no dia 11 de abril, do Luiz Carlos Trabuco, ex-presidente do Bradesco. E aí o título é o seguinte: água ganha status de ativo nos investimentos e iguala-se ao petróleo. Quando eu li essa notícia, eu falei, caramba, o que será que isso quer dizer? E aí
A maneira mais simples para a gente entender isso, pessoal, é o seguinte: um barril de petróleo tem 169 litros e custa, hoje, a cotação atual, $100. Se você pegar esses $100 e dividir pelo câmbio de hoje, dá mais ou menos R$ 470. R$ 470 dividido por 196, dá mais ou menos R$ 2,70 por litro de petróleo. A pergunta é: quanto custa hoje o litro de água? Tratado, produzido, cobrado ao consumidor? Acredito que na média nacional a gente está falando ou de R$ 2,70 ou até mais, dependendo da localidade. Acho que aqui em São Paulo, por exemplo, a gente já está num patamar de preço acima desses R$ 2,70. Ou seja, realmente a água é o novo petróleo. E aí a segunda notícia que também corrobora com isso é justamente o olhar do investidor para o setor do saneamento, o qual, digamos, e aí o Daniel apontou muito claramente aí o novo marco do saneamento, que é o 14026, que traz a reboque justamente esse interesse de investidores num segmento onde era considerado o patinho feio. Como eu falei anteriormente, né, o mercado evoluiu, o mercado brasileiro evoluiu nas telecomunicações, depois veio o setor elétrico, e agora o saneamento também trazendo interesse de investidores a ponto de justamente sair notícias desse tipo, dizendo que o saneamento sustenta investimentos em infraestrutura a partir de 2022. E a reboque da 14026, eu gostaria aqui de apontar a 14133, que é a nova lei de licitações e contratos administrativos. Quando a gente digita aqui na ferramenta de busca a palavra inovação, ela aparece, se não me engano, 8 vezes nessa nova lei. Na 8666 praticamente ela não existia, e muito menos no Decreto-Lei 2300. Ou seja, há uma conjunção de elementos nesse momento cujo ambiente de negócios é muito favorável e é muito propício à inovação. Eu digo isso porque o contexto que nós vamos falar agora e que a gente vai abordar, ele tem justamente essa característica, né, de tão importante, e a Marília já mostrou aí todos os indicadores, as cifras e tudo mais, que é a questão da perda, né? E aí a gente pode considerar aqui, dentro dessa abordagem, sem aprofundar muito, que é a questão da perda real, né, ou a perda física, a perda aparente, que é aquela que normalmente ela é causada, digamos assim, pela medição ou pela perda comercial. E tem uma terceira perda, pessoal, que aqui é um pouco da provocação que a gente vai fazer, que é a seguinte: com todos esses indicadores de perdas que hoje já existe, que ocorre no Brasil, reportado pelo SNIS, será que os nossos consumidores, os nossos clientes, os usuários estão satisfeitos? E aí vem uma palavra que, querendo ou não, dentro do contexto hoje ESG, né, que é o ambiental, social e de governança, em que sentido hoje isso já não pode estar sendo impactado dentro das empresas do setor com relação à perda da imagem, né? O Daniel colocou muito claramente aí que no marco do saneamento hoje as empresas estão cada vez mais preocupadas com seus indicadores financeiros, e esses indicadores financeiros, obviamente, traz a reboque um indicador importante, que é o chamado NPS, né? Que é o índice de satisfação do cliente com relação ao serviço, com relação ao atendimento a esse serviço sendo prestado. Pois bem, essa abordagem, ela traz a reboque, então, esse entorno, esse ambiente, né? Que consiste, né, assim, de uma forma bastante rápida, né? Que é a captação, o tratamento, a distribuição, a comercialização, o monitoramento, o controle, ou seja, esse entorno é um entorno complexo
e que, na realidade, ele demanda realmente uma estrutura de capital muito pesada, no sentido de o investimento a ser colocado até você ter um determinado retorno, leva-se um tempo. E é importante que, dentro desse ambiente de negócios, ocorra a chamada regulação. E a regulação, ela, na realidade, permitirá, talvez aqui eu coloque assim, um encontro e talvez aqui uma coexistência, né, de forças, que é quem fornece o serviço e quem está recebendo o benefício desse serviço, que são os usuários. Então, dentro desse contexto, nós vamos abordar, então, o tema da inovação. E qual que é o desafio dessa inovação? A gente tenta colocar, de uma certa forma, que inovação, e aí, pela história que a gente já ouviu falar de inovação, é bem curioso, assim, certos segmentos que levaram tempos até constituírem, digamos, essa inovação. Se a gente olhar pelos livros aí de registros da história da inovação, praticamente nos últimos 100 anos, o ciclo da inovação durou aproximadamente entre 50 até 30 anos, que é mais ou menos o que a gente tem observado. Porém, agora, com o advento da internet, esse ciclo ele praticamente caiu pela metade. Por isso que, de novo, eu gosto de falar do telecom, porque o telecom ainda é um case realmente muito recente, muito novo, década de 80. Final da década de 80, praticamente e-mail era compartilhado, era um computador naquele departamento todo para a gente mandar uma comunicação e ainda a gente precisava da máquina de fax. E aí, quando as redes elas aumentaram, a velocidade na introdução de novas tecnologias foi impressionante. Acho que um exemplo assim, mais claro disso, e hoje é o que se materializa muito nas mãos aí de vocês, do smartphone, especialmente o smartphone da marca Apple, e é um case notório, né, que Steve Jobs aguardava o lançamento ou a estabilização de uma grande rede que pudesse comportar o smartphone que ele estava para lançar. Ou seja, o time da inovação também é importante. E aí a gente vai comentar sobre isso daqui mais um pouquinho. Mas aí, o que eu gostaria de abordar, então, é como é que você faz inovação em ambiente regulado? E aí eu gostaria de ater aqui mais alguns minutos com vocês, na nossa experiência, e contar um pouco, ou compartilhar com vocês a nossa experiência do que tem sido trabalhar com inovação em ambiente regulado. E aqui eu tenho praticamente 3 pontos chaves que eu considero assim bastante importantes para quem, vamos falar assim, para quem quer do lado operador inovar e para quem do lado fornecedor quer oferecer inovação. E aí existe justamente esse encontro de interesses e de forças que é super importante para a gente entender qual é, vamos falar assim, quais são as etapas a serem atendidas dentro de um processo em que não se bloqueia ou não se limita a introdução da inovação, mas ao mesmo tempo que ela possa ter uma velocidade de arranque que seja maior do que vem sendo ou que vinha sendo oferecido por soluções inovadoras de 100 anos atrás. Hoje, com a internet, claramente a inovação ela tem uma velocidade que ela é muito mais rápida. E é importante que a gente tenha na cabeça esse contexto para que a gente possa, então, ver até que ponto a gente consegue, mediante regulação, que é o primeiro tópico. E aqui eu digo contratos de uma forma geral. É o contrato de concessão, é o contrato que o cliente nos oferece, é a forma da contratação,
a licitação, a forma da licitação, ou seja, todos esses elementos fazem parte desse olhar da inovação para que a gente possa, de alguma forma, objetivar uma coisa que é super importante, tanto para o negócio da Marília, quanto o negócio das concessionárias, quanto o negócio de qualquer empresa, que é a escalabilidade de uma solução. E quando eu falo de escalabilidade, é muito importante, o nosso setor, ele tradicionalmente segue uma linha de fazer o chamado piloto. Eu brinco às vezes com o pessoal dizendo assim, pessoal, piloto, quem gosta é companhia aérea. A gente quer fazer projetos que podem ser, em princípio, provas de conceito, mas depois, com a análise feita, você parte para uma escalabilidade. E aí existe algumas barreiras que eu vou falar agora, que são justamente o segundo item, que é processo de qualificação, que envolve a tecnologia, que envolve a qualidade, que envolve a competitividade, processos e, finalmente, pessoas. Eu diria até o seguinte, esse pessoas, peço perdão, ele deveria estar em primeiro lugar, porque dentro de um processo de inovação, aquilo que está na cabeça das pessoas, é importante que a gente consiga, de alguma forma, conciliar não só as preocupações, mas também os interesses legítimos das empresas no que tange a condução de um processo de inovação. Falando um pouquinho sobre isso, eu vou dar um exemplo melhor sobre todas essas questões no próximo slide. Meu tempo aqui já está quase no fim. E a questão do tempo, eu até usei aqui a palavra em inglês timing, porque eu acho que o timing ele tem um significado melhor do que só simplesmente o tempo. Timing, para mim, ele tem a ver com o seguinte: será que essa solução que eu estou oferecendo nesse momento, ela é adequada para resolver o problema da companhia? Eu conto isso com uma experiência de quase 30 anos atrás, de um produto que ele foi lançado há quase 30 anos atrás, mas eu só vi esse produto aqui no Brasil depois de quase 20 anos, que é aquele famoso parquímetro digital, que não sei se vocês já viram. Em algumas cidades, a hora que você estaciona o carro, não tem mais aquele talãozinho da Zona Azul. Agora é uma maquininha que você vai lá, paga no cartão, no dinheiro, ele imprime o bilhete e você coloca sobre o para-brisa do carro. Esse produto, pessoal, eu fui um dos pioneiros em trazer esse produto para o Brasil, há 30 anos atrás. A caixinha pesava 30 quilos. Só para carregar esse negócio, me dava já dor nas costas. E a gente oferecia isso para um ambiente regulado, prefeituras, etc. As pessoas achavam muito interessante, mas ninguém tinha interesse de comprar. Por quê? Essa questão do tempo entre o que está sendo oferecido e o que está sendo necessitado não estava compatível. E isso é super importante para que a gente possa casar ou conciliar esses interesses. Dito isso, e finalmente aqui para fechar a apresentação, a gente falou um pouco sobre isso algumas semanas atrás, num outro seminário, mas cabe aqui contar essa experiência da jornada da inovação. E aí, um pouco até aproveitando o gancho, né, a abordagem que normalmente a gente faz, e a Marília mostrou isso claramente a vocês, tem um produto, e aqui no caso é um smart meter, um medidor ultrassônico, tem válvula de corte, tem rádio incorporado. E aí, beleza, saímos a campo para apresentar esse produto ao mercado. E aí, o que a gente procurou fazer? Tentar entender qual que é o problema e qual que é a solução que esse produto traz a reboque para tentar enquadrar isso dentro de um processo de contratação. E aí, o que a gente não olhou, não observou, e durante o processo de interação, a gente verificou pelo menos 4 grandes linhas de trabalho que elas precisam estar observadas na jornada da inovação, que são processos, recursos, orçamento, quanto custa, e no final do dia, quando a gente fala de inovação, Marília apontou aí a questão da inteligência artificial e tudo mais, a pergunta é assim, o que você faz com toda essa informação? Você já tem
claro o que você quer obter em termos de resultado daquela solução proposta, quanto que isso no dia traz de eficiência, de ganho de eficiência para o negócio, para a operação. Então, esses elementos fazem parte, então, da nossa contribuição, da nossa experiência com relação à jornada da inovação, o qual a gente acredita que, e aí voltando no primeiro momento lá das notícias, o ambiente de negócio está muito favorável, temos legislação que nos dá amparo, e aí, pessoal, é um desafio e é um convite a todos nós, né? A gente vê esses números do SNIS, mas dá a impressão, né, que o assunto perda é meio que a gente está enxugando gelo, né? Ela nunca cai, ela nunca baixa. Eu até vou falar assim, Marília, você já apropriou de uma frase que eu ia usar, então, mas eu vou repetir. Perda é igual cortar unha. Se você não corta a unha, o troço cresce. Então, acho que é importante realmente contar com a inovação, pensar de uma forma diferente na inovação, especialmente na questão da contratação da solução, e com isso mudar realmente esse contexto dessa jornada ao qual a gente acredita que o saneamento tem tudo para fazer isso acontecer. É o que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigado e vou aqui parar a minha apresentação. Maravilha, Samuel. Muito obrigado por trazer essa abordagem ao tema de inovação e por ajudar a abrir a nossa cabeça para isso. Não é uma pergunta ainda, mas ela logo deve vir. E o Startup, Samuel? Você vai contar para a gente? Eu fiquei curioso essa do... Posso contar agora ou posso contar depois, mas a história do Startup, ele é basicamente o seguinte: a primeira vez em que foi lançado esse produto, e essa história é verídica, o Startup era um produto analógico, e numa transição muito pesada da indústria, devido ao aumento da capacidade, a indústria exigia a solução digital. E alguém dentro da empresa lá que eu trabalhava, não vou falar aqui o nome, falava assim: nós não vamos partir para a solução digital. E essa empresa que detinha 99% do market share, ela tem hoje acho que menos de 10%. Por quê? Porque não olhou uma evolução tecnológica demandada pelo mercado, que precisava realmente de um acompanhamento tecnológico intenso, por uma demanda necessária e era sonho, desejo de consumo dos consumidores, e essa empresa perdeu ao longo desses anos essa supremacia de mercado por não olhar uma coisa que assim é muito clara, mas às vezes ela não é tão sutil, que é a necessidade que o mercado, que os clientes queriam. E aí, nesse caso, quando a gente olha para o saneamento, a gente vê isso de uma forma muito clara. Há necessidade? Há. Mas talvez o que a gente precisa entender melhor é como é que vem essa demanda para que a indústria possa responder com mais velocidade às soluções tecnológicas. Perfeito, Samuel. Obrigado. Acho que essa era uma curiosidade de muitos também. Obrigado por já apresentar para a gente. Bom, sem mais demora, vamos para a nossa última apresentação, para depois a gente ter um momento de discussão. Quero cumprimentar novamente aqui o Gilberto e a Ariana da Vavin, e já passo a palavra para vocês. Obrigado pela participação. Boa apresentação. Obrigada, Daniel. Obrigada a todos. Bom dia a todos e todas. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, né, com a Ares PCJ também, e apresentar um pouquinho do que a Vavin tem aqui no Brasil, trouxe aqui para o Brasil, né? Eu sou Ariana, tenho uma longa jornada aí de 20 anos dentro da construção civil e infraestrutura e pelo menos 11 anos no saneamento. E estou aqui com meu colega Gilberto para apresentar um pouquinho do que somos, né? Nós somos a Manco Vavin e pertencemos a um grupo chamado Orbia, uma comunidade de empresas ao redor do mundo, com diversos tipos de atuação, com diversos tipos de negócio. Nós
Você está no mudo, Ari? Desculpa, gente, tecnologia. Nós somos aqui, nós estamos na América Latina com mais de 32 fábricas e além dos 38 mil produtos que nós comercializamos aqui na América Latina, também temos a parte de serviços, serviços de engenharia, em reabilitação de redes e gestão de perdas, né? E o nosso foco hoje é falar um pouquinho realmente da redução de perdas, dessa gestão de perdas com o nosso serviço de central de gerenciamento de eventos. Muito obrigada a todos e mais uma vez, né, complementando o que a Marília disse e o Samuel também, a gente está aqui para um trabalho de todo dia, não somente reduzir perdas. Eu adorei essa analogia com cortar as unhas, acho que cabe perfeitamente ao nosso momento aqui de saneamento. Tá certo? Deixo vocês aqui com o Gilberto. Muito obrigada. Está no mudo também, tá, Gilberto? Muito bom dia a todos, pessoal. Eu espero que vocês estejam me ouvindo agora. Estão me ouvindo, né? Sim, perfeito. Perfeito. Assim, primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, pelo convite, Daniel, a você e a todos os demais organizadores, né? É uma honra, um prazer, né, falar sobre esse tema tão assim pertinente no momento, né? Onde a gente vê essa tensão hídrica nacional e assim, né, sobretudo na região, né, regulada, né, pela área PCJ, e o passe fundamental a mudar, né, a forma de pensar um pouco, né, sair da caixa, né. Eu sou engenheiro civil, né, especialista em saneamento, né, pela IP, né, sou gerente de projetos também com certificação, e sou executivo técnico em SWS, Smart Water Solutions, pela VAV, né, junto com a Ariana, aí, sempre trazendo novos serviços, novos modelos de serviço, né, para o saneamento no Brasil. A gente vai falar um pouco, né, sobre um serviço que nós estamos trazendo, que é a Central de Gerenciamento de Eventos, né? Em que consiste essa Central de Gerenciamento de Eventos? É aquilo que a gente estava, né, assim que a Marília, né, citou, né? Se a gente quer uma mudança, né, a gente tem que mudar a forma de fazer as coisas, né? E assim, eu acho que a tecnologia, né, a inteligência artificial, ela vem ao encontro, né, desse pensamento, né, desse conceito, né? O que é basicamente essa central de gerenciamento de eventos, o CEM, né? O Central Event Management é uma solução, né? Assim completa, né, no quesito de entendimento, né, da rede, né, e assim coleta de todas as informações, né, que são oriundas aí de sensores, seja de pressão, de vazão, de nível, ou sensores qualitativos, né, também, né. Esse sistema ele faz uma análise, né, essa coleta e análise, né, preditiva, né, de dados históricos, né, e aprende, né, com esses dados como que sua rede ela funciona, né, qual que é o padrão da sua rede, né, assim, né, como que é seu sistema, esse histograma diário de vazão, de pressão, né, como que é seu padrão de operação. Basicamente é uma fotografia do seu sistema, né, e esse monitoramento, essa gestão, ela é feita 24 horas por dia, né, 7 dias por semana, né, e ela fornece essa visão contínua de como que seu sistema opera, né. Obviamente, né, casando isso, a gente não pode esquecer, né, a engenharia, ela vem ao encontro, né, da tecnologia, né. Antes de tudo isso, o que a gente faz? Uma análise, né, preditiva, né, uma análise do sistema, né, existente, né, as redes, a modelagem hidráulica, revisão de cadastros, né, que é fundamental a gente entender exatamente o que existe no sistema de distribuição, né, para que esse sistema ele consiga analisar, né, por meio de machine learning, né, conforme o tempo vai passando, a gente faz uma comparação do que nós coletamos lá no início, isso se torna uma linha de base, né, para a gente, né, e o sistema vai tendo esse aprendizado, vai tendo esse ciclo, né, de aprendizado do seu sistema e comparando com o real, né, sobre o que acontece.
basicamente, ele faz essa comparação utilizando indicadores avançados aí pelo IWA, né, pelo International Water Association, dados SNIS, né, indicadores SNIS, aí temos o IRI, que é o índice de vazamento na infraestrutura, vazão mínima noturna, né, que é conhecida, né, pelos especialistas em engenheiros da área, de quem trabalha no saneamento, pelo IPL, né, que é um índice, né, assim, volumétrico, né, mais indicado para essa análise de situação, né, do sistema, né, também, né, o balanço hídrico, e tudo isso a gente faz o que com isso, gente? Essa é uma grande, né, questão. Muitas companhias no Brasil têm seus CCOs instalados, aquele monte de dado chegando de forma horária, diária, mas o que fazer com isso? Então, o que o sistema faz? Ele gera esses indicadores, ele compara com o ontem, ele compara com a semana passada, ele compara com o mês passado e com setores semelhantes dentro de um sistema de abastecimento, né, dentro de um setor entre DMCs, né? Ele faz essa comparação e analogia, tá? Para que a companhia ela entenda e nós, né, nós, assim da VAV, né, temos técnicos especialistas, né, numa central de gerenciamento de todas essas informações, convertendo esses eventos e mandando isso para a companhia de forma classificada e de forma assim priorizada, né? Que outra questão muito importante no sistema de saneamento é o quê? Ataca-se vários pontos, né? Vários problemas ao mesmo tempo, mas não tem essa priorização, o que realmente é importante, qual o fator indicador que é mais importante, né, para a companhia, né? E mais importante, de forma integrada, a gente consegue integrar todos os sistemas existentes, SCADA, smart meters, sensores inteligentes ou sistemas ERP que a companhia tem, para uma análise consolidada, né, e inteligente. Basicamente, a gente detecta eventos de variação de vazão, de pressão, né, todo tipo de desvios nos sensores existentes. Nós identificamos se seu sensor está funcionando de forma correta ou inadequada, né? Isso por meio da coleta inicial, né? Saber esses dados. Aqui a gente pode ver um exemplo de como esses dados são demonstrados, essas informações são geradas, né? Você consegue identificar local, o quanto que você está gastando, né? Financeiramente, quanto que você está perdendo diariamente de água, né? E quais são os indicadores, sabe, gerando gráficos, né? Comparando a sua linha de base, que seria aqui no caso essa linha verde, com o real, o que está acontecendo hoje, né? Para uma análise mais específica e envio dessa informação, né, para a companhia. Lembrando, isso 24 horas por dia, 7 dias por semana. É um modelo de serviço compartilhado, né? Onde nós temos essa tecnologia de gerenciamento, né, que é baseada em análise de dados, né, além de você ter análise computadorizada pelo sistema, né, pelos algoritmos, né, pela inteligência artificial em si, tem análise humana, a parte de engenharia, a parte hidráulica, né, de conhecimento do seu sistema, né, da sua rede, né. É uma sala que é dedicada, né, e que faz esse gerenciamento usando essas tecnologias avançadas, né? O que nós fazemos? A gente tem lá no IWA, né, aquele famoso sistema de gestão de perdas reais, né? Onde você tem numa dimensão lá só o gerenciamento da pressão, né, controle ativo, infraestrutura, né? O que a gente faz com isso? A gente acelera esse controle ativo, né, de vazamentos, ou seja, aquilo que a Marília disse, né, assim, de fazer sempre o mesmo, né, a gente sai dessa caixa, a gente necessita, né, sair dessa caixa, fazer de forma diferente, né, atacar, sabe o que é mais importante, de forma, né, priorizadas, né, assim, por meio dos indicadores que automaticamente são, né, analisados e calculados, né, e manter essa constância, né. Essa abordagem ela passa a ser de forma, né, proativa, realmente, né, proativa, para que gere resultado, né? E tudo isso é suportado, né, por uma equipe remota, né, onde nós recebemos esses dados, né, e fazemos essa análise, essa conversão para informação, né, para que a companhia atue efetivamente em campo, né? É uma solução, né, que nós dizemos de ponta a ponta, né? Porque o mais importante é você ouvir seu cliente, né? No Brasil, nós temos vários Brasis dentro
de um grande Brasil. E no saneamento não é diferente. Cada companhia está em um nível técnico diferente, né? O nível de perda é diferente, de infraestrutura é diferente. Então, a gente faz essa abordagem, analisa todo o cadastro técnico, se necessário, a gente remodela o sistema hidraulicamente para entender as variáveis e como isso funciona, né? Faz toda essa conexão aí de dados, né? Faz a configuração do sistema, né? E envia isso em nuvem, né? Em formato de nuvem, a gente recebe esse dado em formato de nuvem, analisa isso na nossa central de gerenciamento, né? Pela nossa equipe de engenharia especializada e convertemos essa informação, né? Fazemos toda essa análise de indicadores, indicamos onde tem mais valor essa atuação, né? Onde é mais importante no momento, né? Onde você está com uma variação maior de vazão mínima noturna, onde você tem um indício de rompimento, onde você tem um indício de falha de medição, né? Se você tem uma medição que sobe de repente a vazão e algum tempo, né, depois ela volta ao normal, pode ser alguém que abriu um registro ou uma falha de medidor, né, padrão, né? O que a gente faz com isso? Acelera, né, essa detecção, né, proativa de vazamento, né, por meio de pesquisas, né, de modo realmente, né, priorizado, né, para a companhia, né, que isso é muito importante. Às vezes a companhia não sabe onde atacar, qual região que está dando mais, que você tem mais perda financeira, né, perda operacional, com energia elétrica e com produtos químicos, e a gente faz isso de forma, né, que seja, né, preventiva, né? Onde nós já temos implantado o sistema em operação. Nós temos nos Estados Unidos, nós temos na Austrália, né? E em outros países aí, né, mundo afora, né? Por exemplo, a gente tem um case aqui nos Estados Unidos, né? Uma cidade próxima a Chicago, né? Que o vazamento existente que foi detectado, ele custava à companhia $1.100 dia. Isso, atualizado hoje, a cotação do dólar, isso corresponderia a R$5.137 dia, né? Que você está jogando fora ali, né? E anualmente, em reais, isso daria 1.875.000. Eu já fiz outras análises em outras cidades, gente, e a situação era muito pior, em virtude das perdas existentes, né? E a gente não está vendo, né? Você está escondido ali. Então, o que o sistema faz? Ele faz essa análise, né? Ele entende seu sistema, ele possibilita maior visibilidade operacional para a tomada de ações táticas, ações operacionais ali mesmo, né? No sistema de abastecimento, na sua rede de distribuição, e também ações estratégicas de planejamento. Vamos ter que ampliar nossa rede, porque vai ter um novo empreendimento, né? Vai ter uma grande empresa que vai entrar no sistema, e ela vai usar parte da nossa água, ou sobre um grande empreendimento residencial. Então, o sistema de abastecimento é dinâmico, né? Mais uma vez, reforçando aquela questão, né? Aquele ponto que a Marília ela colocou lá no início, né? Geralmente a companhia, ela ataca as perdas e ela relaxa. Ataca as perdas e relaxa. Isso é constante, né? E com essa gestão contínua dos eventos, o que a gente mantém? Essa constância, essa linearidade aí na gestão eficiente e efetiva de perdas, né? Aqui nós temos mais um exemplo de uma companhia australiana, né? Isso aqui é da região de Queensland, né? Onde após a experiência, né, houve uma redução de 20% aí nos chamados fora de horário de expediente, né, que gera hora extra, que gera custo, né, para a companhia, 16% de redução em chamados emergenciais, 30% em redução de reparos em campo, né, e manutenção, né, corretiva. O sistema de priorização sobre eventos, aquilo que eu falei, que você classifica eventos mais importantes, isso caso a caso, né, cada companhia, isso é configurado junto com a companhia, né, e você tem uma redução, uma consequente redução aí do seu OPEX, né, do seu custo operacional. Como que funciona essa demonstração, gente? Basicamente, o que a companhia ela necessita ter? Um TMC fechado com um sistema SCADA, né, com um sistema de telemetria, né, que tenha lá seus sensores instalados, né, seus sensores de pressão, vazão, nível, sensores qualitativos também, e se a companhia ela quiser um nível mais avançado de gestão, ela integra todos os outros sistemas de emissão de ordem de serviço, né, smart meters e outros sistemas existentes para que você tenha realmente a visibilidade completa ali do que acontece no seu sistema operacional, né? O que acontece, né, basicamente, no processo de implantação? Nós fazemos a coleta de todos esses dados históricos, né? Isso gera uma coleção lá nos sistemas de dados não subtratados históricos, né? Fazemos esse processamento prévio, essa análise, né?
e após a implantação e após os testes de configuração de acordo com a rede, né, de distribuição, a gente tem o início aí das análises preditivas, ou seja, aquela comparação entre o histórico e o real, né? Que seria essa sua linha de base inicial, né? E o que está acontecendo hoje, né? Obviamente com uma análise também de engenharia das redes para entender se não há falsos positivos aí no sistema. Isso tudo é geoespacializado, georreferenciado. Mais uma vez, a análise preditiva, né? Essa predição histórica, né? Essa comparação entre semana a semana para uma análise de tendência e evolução de indicadores para tomada de ação, né, numa determinada região, né, do sistema, né? E o sistema, quando a gente fala de machine learning, sobre aprendizado, sobre máquina, né? Basicamente, o sistema faz comparações iterativas e ele encontra o quê? Desvios entre o histórico e entre o real. Você te aponta quais indicadores estão com maior variação. E essa consolidação de indicadores gera informação que nós encaminhamos para a companhia, né? Qual que é a ideia-chave, gente? Além dessa comparação histórica, a gente consegue também comparar e fazer analogia entre setores semelhantes, que operam de forma semelhante, tanto com relação a histograma de vazão, ou como variação de pressão, ou outro indicador, né? De modo que você consiga entender, né, situações, né, sabe, que ocorrem no sistema em setores com mesmas categorias de topologia, né, de topografia, né, e de histograma de consumo subdiário. Então, tudo isso é feito de forma automática e inteligente, né? Mais uma vez, a gente mostra que a comparação do sistema entre linha de base e linha real, né? De modo que a gente consiga, né, tomar as ações, né? A linha verde aqui, mais uma vez, a linha de base, a linha azul, o que realmente está acontecendo, e os nossos analistas fazem essa pré-análise, esse pré-diagnóstico, encaminha as informações para as companhias para a tomada de ação, sejam elas por meio de pesquisa de vazamento, a análise de medidores, né, a análise de sensores, de falha, né, de sensores, né, e essa análise em campo. Uma coisa muito importante, né, esse serviço, né, que na verdade a gente não entrega um software, né, nós entregamos um serviço de análise do seu sistema, né, de conversão sobre esses dados em informação, né, de modo que a gente tenha realmente valor agregado, né, nisso, né, para a companhia. Mais uma vez, uma síntese aqui de como funciona. Fazemos a análise aqui da estrutura da rede, né, de abastecimento, todos os componentes e equipamentos instalados. Fazemos essa coleta de dados históricos, né, essa transferência de dados, informações via FTP, né, em nuvem, e também, né, claro, se a companhia tiver disponível um sistema em GIS, georreferenciamento, excelente, né, que a gente consegue geoespacializar essas informações, né. Basicamente, a estrutura que a gente, né, precisa, né, para a implantação do sistema, um setor de abastecimento subdividido em DMCs, com uma entrada apenas, de preferência, né, onde a gente consiga atuar, né. Mas uma coisa importante, né, a gente só entrega esse alto nível de serviço, né, de gestão? Não, a gente tem o nosso corpo de engenharia, faz a outra etapa, faz a análise do seu cadastro, né, faz todo esse trabalho de modelagem hidráulica, de setorização, de priorização, né, e também, se necessário, né, de fornecimento e instalação, né, de sensores e equipamentos, né, com outros parceiros que compõem esse nosso core, né, mas sempre, assim, buscando a eficiência do sistema. Aqui a gente tem de forma sucinta, basicamente, a configuração do processo, né, onde nós recebemos os dados aqui das companhias, né, por meio aí do seu sistema SCADA, né, recebemos isso em nuvem, isso é analisado, né, pelo sistema, né, é feita essa pré-análise, essa comparação, né, essa comparação, né, preditiva. Isso é enviado para nós, a nossa central de gerenciamento de eventos, pelos nossos especialistas, né. Esses dados são convertidos em informação por meio de análise crítica, né, de engenharia, né, e isso é encaminhado para a companhia para tomada de ação. Isso ocorre 24 horas por dia, 7 dias por semana.
de modo que não haja uma lacuna nas informações, né? Ressaltando mais uma vez, se a companhia ela possui um sistema de georreferenciamento, é um plus, mas não é obrigatório, né? Para que a gente consiga espacializar essas informações, né? Como que funciona esse cronograma de implantação, gente? Em 8 semanas, né? Se a companhia ela tiver seus DMCs, ela tiver seu sistema SCADA, tiver seus sensores instalados, tiver esses dados históricos, mínimo de 12 meses, é o mundo ideal, né? Há outros cenários, né, que a gente pode analisar se também esse serviço ele é customizado, não existe um padrão. Cada companhia, conforme eu já disse anteriormente, há vários Brasis dentro de um Brasil, então cada companhia está em um nível diferente, né? Então, basicamente, nós fazemos essa configuração toda, né? Nos reunimos com os responsáveis da companhia, fazemos a configuração dos sistemas, enquanto os dados estão sendo coletados, enquanto a análise histórica da rede está sendo realizada, enquanto essa análise da estrutura de abastecimento está sendo analisada, né? Fazemos essa transferência de dados online, né? Se houver GIS, ok, a gente integra junto, né, também, fazendo esse lançamento, né? E o monitoramento está ativado, né, previamente, obviamente, com um teste, né, de operação, se realmente vai, né, funcionar com os dados carregados e se tem uma coesão entre os dados carregados. E junto com isso vem todo o subtreinamento, por quê? Não adianta você vir com tecnologia, não adianta a gente vir com inovação, né? Nós estamos na quarta revolução, na indústria 4.0, se a cultura interna da companhia não evoluir junto com a gente, né? Então, o que a gente traz? Junto com isso, a gente traz também um treinamento de como vai funcionar, né? Como isso pode funcionar de forma efetiva, né? Auxiliando as equipes internas, os responsáveis internos que receberão essas informações a agirem, né? De fato, né? Recebendo esses dados e atuando de forma, né, proativa. Aqui nós temos a sucinta, de forma, né, sucinta, que é as fases aqui de operação. No início da operação, a gente coleta eventos básicos, né? Os usuários aprendem as funcionalidades, né? Aumenta essa visibilidade, essa transparência, detecção de falhas e problemas de telemetria com medidores, né? Sempre com reuniões para aprendizado, né? Correções, lições aprendidas. Após vem os eventos avançados, né? Onde há toda integração, né, com outros sistemas da companhia e análise de indicadores avançados para tomada de ação, né? Relatórios operacionais, e vem a fase de transformação, né? O uso efetivo da central de gerenciamento de eventos, junto com a companhia, né? A integração dos departamentos, né? Ou seja, o setor de telemetria, de engenharia, né, comercial, de forma integrada, trabalhando junto, né? Isso é fundamental. Esse processo de trabalhos realizado em ação corretiva, sempre preventiva, são atualizados e revisados, né, pela companhia para que funcione dentro dessa transformação efetiva digital, né? E mudança de cultura, né, também, né? E ao final, né, a gente utiliza esse SEM de forma, né, preditiva, né? Faz uma referência, né, cruzada entre sistemas, uma integração, né, conforme eu disse, replica, né, para outras áreas, né, da companhia, né? E um ponto importante que a gente pode ir inserindo DMCs conforme eles vão sendo, né, preparados, né, pela engenharia, obras de setorização, modelagem, revisão de cadastro, instalação de macromedidores, etc. Ou seja, durante essa fase de implementação do gerenciamento de eventos, é feita essa execução de DMCs, né, de transformação de regiões em DMCs para que possam ser integrados, né, de forma ilimitada a essa gestão. Basicamente é isso, gente. Eu espero que eu não tenha excedido aqui o nosso tempo, tá? Vou para meu compartilhamento aqui. Muito obrigado, agradeço mais uma vez ao Daniel e a todos que estão aqui participando e aos organizadores, tá? Valeu, Gilberto, muito obrigado a você e a Ariana e a equipe da Vavin aí por trazer essa contribuição para a nossa discussão também, que está ótima, tem várias perguntas aqui. Vamos ver se a gente consegue discutir todas, porque acho que a discussão é ótima, né? Acho que essas 3 apresentações de vocês trouxeram o seguinte panorama. E agora eu quero falar um pouco para as empresas de saneamento, né? No seguinte sentido.
independente da maturidade de cada um, né? Todos podem chegar às 6 horas da manhã lá na sua operação, subir no reservatório, olhar a cidade e ter algumas perguntas, como do tipo, ó, eu tenho perdas, será que eu tenho perdas? Ou, sim, eu tenho perdas, mas onde elas estão? Ou, sim, eu tenho perdas, eu sei onde elas estão, como é que eu resolvo isso? Ou, uma quarta situação, quinta situação, eu tenho perdas, sei onde elas estão, resolvi isso, mas eu não posso deixar que isso aconteça novamente, porque eu tenho que manter, eu tenho que pagar o sal lá de casa, né? A resposta para qualquer dessas perguntas, ou para quantas mais nós fizermos, está no próprio sistema, né? Exigem alguma ordem de CAPEX, mas são essencialmente processos de gestão e de inteligência. Então, acho que as contribuições de vocês três foram muito boas nesse sentido de que se a gente precisa responder essas perguntas e a gente estamos convencidos de que a resposta a essas perguntas, seja ela qual for, qual pergunta for, ela é importante. A tecnologia e a informação são indissociáveis dessa resposta. Obrigado pela contribuição que vocês trouxeram. A gente tem aqui várias participações de vários colegas. Aqui temos algumas perguntas. Eu quero, na ordem, Marília, tenho aqui basicamente 3 grandes perguntas. Tudo bem se eu tentar juntar as 3 numa só, né? Tem uma pergunta aqui do Adriano, da Nortec, que é sobre assertividade, né? Qual o percentual de acerto da inteligência artificial, se quantifica os vazamentos, por ordem de grandeza, né? Por magnitude aí, e a diferença da análise com o sistema normal de Acid Scut Geofone pelo da Statusfor. E se eu puder emendar 2 perguntas, é uma preocupação recorrente aqui da Tânia, do Paraná. Tudo bem, Tânia? Bom dia. Obrigado por estar aqui com a gente. Que é sobre a proteção de dados, né? Que quando a gente fala de dados analógicos, eu tenho que ter a chave da sala do chefe. Mas quando eu estou falando em dados digitais, ela está em nuvem, né? E a segurança desses dados é muito importante. E a Bruna Cedrez, desculpa, Bruna, eu não soube identificar de onde você é, se puder pôr aqui no chat para nós. Se o sistema Turing ele fica acoplado no hidrômetro e se o hidrômetro precisa ser pré-equipado. Legal, bom, vou tentar ser sucinta nas respostas para todo mundo conseguir ter as suas perguntas respondidas. Em relação ao acerto da inteligência, a gente tem uma média aqui de 80% de acerto dos pontos suspeitos, né, os pontos pintados como vermelho. Então, a cada 10 pontos, 8 é algum ponto realmente com algum tipo de problema, né, quando a gente fala da inteligência de análise de ruído, tá? A gente ainda não quantifica tamanho, porque a gente, no sistema ForFluid móvel, a gente coleta, a gente tira uma foto de 10 segundos do campo, a gente não faz a correlação dos ruídos, né? Então, fica difícil você saber a distância que você está daquele ponto suspeito ou qualquer coisa assim, né? A gente consegue identificar que ouvimos um ruído estranho. A ideia é que no sensor IoT, né, que a gente está trabalhando, a gente tem um sensor que chama Pascal, de pressão e ruído, e aí ele já começa a trabalhar já como logger e tal, e consegue ter essa análise. Esse cara está no forno ainda. Mas a gente está trabalhando agora para que a inteligência consiga trazer uma sensibilidade de se está muito forte o ruído ou não, mas isso ainda é um sistema beta, né? A ideia é que o especialista faça essa análise. Mas a gente tem, como eu falei, é um gerenciador, é um sistema de gerenciamento, digitalização da varredura, né? Então, a partir do momento que o geofonista faz a visita no ponto suspeito e identifica o problema que ele classifica como um ponto de rede, um ponto de ramal, um pé de cavalete, hidrômetro dando passagem, tem uma série de coisas que ele coloca lá no relatório. Desculpa, engasguei. E isso alimenta o nosso painel de gestão. E aí, no painel de gestão, você tem lá quantos vazamentos de rede,
de ramal e etc. você encontrou dentro de um determinado período, né, de tempo e tal. Se a gente for comparar o sistema da Status4 com a metodologia tradicional, a gente já fez alguns trabalhos, né? Geralmente essa é uma pergunta muito usual. Então, quando eu faço os meus testes, as demos e tal, que os clientes pedem antes de fazer a contratação, é muito usual a gente rodar um DMC ou uma determinada região ao mesmo tempo com fluido móvel e equipe de geofonamento. Basicamente, a gente encontra o mesmo número de pontos suspeitos, tá? Quando a equipe de geofone está bem treinada e tal. Então, o que é legal da tecnologia móvel é que você tem essa rastreabilidade do processo. Então, se na sua operação, por exemplo, a sua equipe precisa trabalhar de madrugada, utilizando o sistema ForFluid, você consegue ver por onde a equipe passou e em menos de 8 horas você consegue ter ideia de aonde estão os pontos suspeitos para que a equipe no turno seguinte, né? Então, um turno fez a varredura, no turno seguinte entra o pessoal fazendo a análise dos pontos suspeitos, já saia para campo sabendo para onde precisa ir e sabendo a investigação. E eu brinco que vai de ouvido descansado, né? Porque cada ponto verdinho, vocês viram lá o mapa, um monte de ponto verde e alguns pontos vermelhos. Cada vez que você manda um geofonista fazer a varredura tradicional e ele está passando por uma rua que está toda verde, a gente só está perdendo o tempo desse cara. A gente tem que usar o ouvido desse cara para aquilo que ele sabe fazer, que é analisar vazamento, né? Então, basicamente, essa é a diferença. Você consegue ter essa rastreabilidade do processo, esse controle de equipe, todos os dados são colocados dentro do sistema, você consegue ouvir o ruído no sistema, então o geofonista ele pode, antes de sair da operação, para fazer a análise do ponto in loco, ele pode ouvir o ruído. Isso é bem legal, porque como os geofonistas acabam conhecendo muito a operação, se você tiver, sei lá, uma válvula redutora, por exemplo, enterrada próximo, ele às vezes só de ouvir o ruído ele já sabe, isso daqui provavelmente é a válvula que está gerando esse ruído, não deve ser um vazamento, então eu vou deixar para ir nesse ponto outro dia, porque eu estou com uma lista grande aqui de pontos que são suspeitos, então você consegue fazer essa gestão mais inteligente, né? Todos os nossos dados estão na nuvem. Uma das coisas que a gente está fazendo justamente junto com utilizando o dinheiro do fundo que entrou na Status4 é colocar todo o sistema dentro da LGPD, né? Então a gente tem essa questão da cibersegurança como primordial, porque afinal a gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente quando a gente fala no Turing, quando a gente acopla os nossos dispositivos PATIA, que são os dispositivos que fazem a leitura de consumo de água, né? Porque daí a gente está falando da fraude moderna, né? Antes o pessoal pegava e fazia um bypass lá no hidrômetro, agora o cara tenta atacar o sistema para zerar a conta de água dele. Então a gente tem essa questão tomando bastante cuidado, né? Para que não tenhamos problema. Outra coisa que a gente faz, a gente armazena, não é num computador que fica na Status, a gente usa a AWS, né? E o Azure para fazer colocar os dados. Então, são plataformas da Amazon, plataformas da Microsoft, que são espalhadas no mundo todo. A gente espelha as informações, etc., sempre buscando trazer a integridade do dado da melhor forma possível. E para finalizar, em relação ao sistema, quando eu chamo de sistema Turing, ele é um software, né? Então, ele é um software de tratamento e entendimento dos dados. Ele vai coletar as informações que os dispositivos que vocês tiverem ou que são da Status4 que forem instalados coletarem, ele trata e traz a informação para vocês, né? Mas sim, os hidrômetros vão precisar ser pré-equipados para receberem os dispositivos, que eu chamei o dispositivo, né, o PATIA e o Pascal, que são os dispositivos que vão ficar ali acoplados ao hidrômetro fazendo a coleta de dados. Hoje na Status, a gente tem um dispositivo para indutivo, que está preparado para ser instalado tanto em hidrômetros do modelo da Itron quanto modelos da DIO. A gente tem dispositivos para leitura de pulso, né? Tudo falando de consumo. E para pressão, a gente faz você não precisa de grandes obras, então no próprio hidrômetro, né? Você faz um T de serviço ali e rosqueia o nosso sensor de pressão. Ele tem mais ou menos o tamanho de um cartão de crédito, com bateria para durar para pelo menos 8 anos, coletando os dados de pressão ali, para você poder alimentar o sistema e identificar o que está acontecendo, tá?
E, pessoal, eu vou colocar aqui no chat o nosso contato, qualquer coisa, se vocês quiserem entrar em contato conosco para tirar alguma dúvida e tal, a gente está à disposição. Valeu, Marília. Obrigado pelas respostas. Ato seguinte aqui, tem até uma pergunta, na verdade foi um grande comentário aqui da Tânia também do Paraná, né, que entre as utilities, né, entre o setor de infraestrutura no Brasil, o saneamento está sempre para trás, né, e no caso das medições inteligentes, como ela citou aqui, também, né, mas isso pode ser visto como uma oportunidade, porque o setor pode aprender com que outros setores erraram e tal, né? Especialmente setores de energia, petróleo, e ajudar com que a gente não tenha o mesmo custo transacional, né? A mesma curva de aprendizado, a gente consiga escalar mais rápido. E aí eu queria usar esse comentário também para ajudar a colocar uma pergunta aqui para o Samuel, da Astro, no seguinte sentido. Falando em medição de volume, né, hidrometração e tal, mas também falando em medição de pressão, o antigo a gente sabe que o realmente antigo é o não medir, né? E talvez um pouco mais antigo seja o manômetro convencional, mas que produz uma informação pontual e tal. Hoje, o antigo, usar um data logger, que custa aí alguns milhares de reais, que eu preciso de um cabo para programar, que eu preciso instalar em campo, e depois eu preciso retirá-lo novamente, e ter esse custo de movimentação. Ele já é antigo, né? Eu consigo, porque o que interessa para qualquer dessas soluções que nós vimos aqui, ou qualquer operação de saneamento, é ter informação de pressão, né? O logger já é tão antigo quanto o manômetro, Samuel? Excelente pergunta, Daniel. Vou tentar responder aqui de uma forma talvez um pouco mais, não tão assertiva, mas acho que dando aqui algum insight que talvez seja importante para que todos possam entender essa dinâmica. A questão do logger, a gente tem visto aí, tem acompanhado em algumas discussões, que é hoje talvez a única solução, ou a solução que o mercado entende que é a mais viável. Mas o logger, normalmente, ele é viável na entrada só de um DMC. Se você fosse popular, digamos assim, uma rede de abastecimento com o logger, o fator econômico aí já vai matar na largada, né? E nenhuma companhia hoje compra massivamente loggers de pressão. E aí a razão, eu acho que ela soma assim, algumas componentes de razões históricas talvez até um pouco de desconhecimento. E nesse sentido, o que a gente pode hoje pensar, e aí no caso da questão da inovação, por que não colocar pequenos sensores de pressão que pelo menos já meçam aquilo que está lá no cavalete? Por que não pensar num primeiro momento em que essa informação, se ela é transmitida a cada minuto, a cada 15 minutos, a cada meia hora, a cada hora, já é algo que, assim, antes não era conhecido e hoje já se sabe alguma coisa. E o conceito da inteligência artificial, ele é muito claro no quesito de você só vai ter qualquer tipo de outcome, de resultado que seja válido, que seja útil, se você tiver informação. Alguns anos atrás, a gente foi procurado por uma empresa que tinha um software maravilhoso. O meu software faz isso, faz aquilo, isso. Ah, que legal. O que você precisa? A resposta foi na lata, preciso de dados. Eu preciso dar informação para que eu possa te entregar tudo isso daqui. E aí, acho que assim, eu vejo, por exemplo, o trabalho que a Maria vem brilhantemente fazendo, é um trabalho que ela precisa dessa informação. Não adianta ela dizer que vai fazer uma plataforma de IA se ela não tiver o sensor. Então, assim, acho que o contexto da nossa experiência aqui na Astron, e aí um pouco contando da história do saneamento aí nos últimos 15 anos, a gente tem, de fato, procurado oferecer ao mercado
sensores que sejam baratos e fáceis de instalar. E assim, não tem assim, dificuldade nenhuma, um colarzinho de tomada no cavalete, já instala ali o sensor de pressão, e o sensor de pressão, como diz na época do jargão do celular, compre um celular e já saia falando. Então, compre um sensor e já saia comunicando. Por que razão? Porque é rápido, pessoal, assim, em 2, 3 semanas, você já consegue detectar claramente o comportamento do consumo, de forma que a gente consiga construir algoritmos que são objeto, vamos falar assim, desse futuro aí que a gente tanto almeja. Então, assim, o contexto é, log de pressão é bom, é ótimo, mas tem que ser barato. Se não dá para ser barato, por que não usar um sensor de pressão que faça pelo menos esse básico, que é entregar uma informação que eu acredito, para aqueles que aí conhecem bem da engenharia, se você começa a entregar muitas informações, aí o Gilberto pode até corroborar com isso, a plataforma dele rapidamente vai começar a ficar louquinha, ela vai querer, isso aqui bacana, está faltando água aqui, tem tal informação de manobra, de manutenção, tal horário a pressão sobe muito, e aí começam os benefícios que a gente espera com isso obter, né? Que é a economia de energia, que é a questão do controle realmente da pressão adequada para evitar rompimento de tubulação, para evitar os chamados vazamentos não visíveis, ou seja, todo esse conjunto, né, de resultados que vão trazer esse benefício maior para a companhia de saneamento. Muito bom, Samuel. Obrigado. Obrigado por clarificar isso para a gente. Eu queria também aproveitar aqui uma contribuição da Tânia Marques também, na verdade duas, né? E dirigir isso para a equipe da VAV, tanto para a Ariana quanto para o Gilberto, no seguinte sentido, também com relação à preocupação de proteção de dados, né? Recentemente aqui no Brasil a gente teve um ataque. Existe um grupo de análise de sistemas de água na Europa, e que a cada 2 anos eles fazem uma batalha, colocam lá um desafio e fazem uma batalha. Um ano foi redução de pressão, né? Então a academia, as empresas de saneamento encontravam soluções para um problema apresentado de controle de pressão. Um outro ano foi localização de vazamentos, e um determinado ano foi ataque hacker, né? Então tinha lá um sistema de abastecimento de água, o hacker entrou e alterou os níveis dos reservatórios, enganou o sistema de previsão, enganou o SCADA, enganou o CCO, e a academia, as empresas de saneamento tinham que detectar onde que aconteceu isso. Então é um problema super atual que já vem ocupando dos prestadores a academia, e que acho que deve ser uma preocupação da VAVEN também, que eu queria, se vocês quiserem explorar isso também. E, adicionalmente, um comentário que ela fez é sobre a participação das empresas de saneamento também, né? Porque ela também produz dados, esses dados têm que ter sua qualidade, sua acurácia e existir, né? Então, não é só a tecnologia chega, se ela não tiver informação ou informação de qualidade, ela também não consegue processar essa entrega. E acho que isso deve ser abordado por vocês também. Se vocês quiserem comentar nesse sentido, acho que seria bastante interessante. Basicamente, mas com relação, né, ao tema de cibersegurança, né, essa é uma preocupação latente, né, da companhia, globalmente falando, né? A gente tem equipes de suporte, né, que trabalham, né, fazendo essa atualização de plataformas de segurança, porque os vírus são dinâmicos, né? Assim como na pandemia a gente tem essa mutação, essa mudança, esses vírus de internet também são modificados e alterados para conseguir romper essas barreiras aí de comunicação, né, invadir esses sistemas. Então, essa é uma preocupação latente, né, a gente tem sobre o sistema de cibersegurança, né, junto aos dados internos e aos dados internos que são compartilhados, né.
obviamente, não tem nenhum sistema que é 100%, né, protegido, sabe? Né? A gente já teve esse sistema americano que foi invadido, né? Assim que era para ser o mais seguro do mundo, mas a equipe de suporte global dessa área específica de cibersegurança, né, trabalha de forma ativa para que se assegure maior, né, uma menor chance, né, probabilidade de uma invasão hacker, né? E no que tange aos dados coletados aí das companhias, essa é uma preocupação super importante com relação à análise qualitativa desses dados, né? De onde está vindo esses dados, né? Sabe, qual que é o setor que está sendo, de onde nós estamos coletando esses dados, qual que é a expertise, né? E realmente o conhecimento de quem está nos passando esses dados, de modo que a gente tenha uma segurança maior, né? Porque não adianta a gente encarregar, fazer saber esse input, esse carregamento de dados, né, que não sejam realistas e corretos, né? E que seu sistema ele vai gerar um monte de informação, né, que não faça nenhum sentido, né? Então, essa preocupação ela é muito importante na fase diagnóstica, né, pré-diagnóstica. A gente faz essa confirmação sobre dado de forma iterativa, né, sempre ratificando e retificando falhas, para daí fazer esse input e configuração do sistema, de modo que a informação que seja gerada, se retransmitida para as companhias, seja a realidade, e não a ser uma fotografia fake, né, assim, baseada em dados sem qualidade. Então, né, se a gente imputar, né, coisa que não é boa, a gente vai ter coisa que não é boa lá na frente. Então, essa é uma preocupação básica, sabe, fundamental, sobre quem faz essa etapa de coleta junto às companhias, tá? Maravilha, Gilberto, obrigado. Tem mais uma pergunta aqui, que é do nosso amigo Enéas, campeão. Bom dia aí, tudo bem? E ele pergunta, uma pergunta super pertinente, se as autarquias municipais passam pelo novo marco regulatório. Se sim, se eles têm metas até 2033 e como a Ares, assim como outros reguladores do Brasil, vai cobrar esse combate às perdas. Existem várias maneiras de responder isso, Enéas. Vou tentar uma no meio, né? Nem no extremo, nem outro. Uma no meio mais polida no seguinte sentido. É bastante clara a tendência da atualização do marco regulatório no sentido de avaliar a capacidade das empresas estaduais em entregar investimentos e qualidade dos serviços, e a gente está falando aí 70% dos municípios do Brasil, e estabelecer que obrigatoriamente vão ter que comprovar sua capacidade financeira e estabelecer contratos que envolvam metas de entregas, entre essas entregas, qualidade de serviço e perdas. E a gente tem uma participação aí de 6%, 7% do Brasil de participação privada, que automaticamente também trabalha com uma regulação contratual que também tem metas e indicadores. Então, basicamente, aí, 3/4 dos municípios brasileiros, operados pelas estaduais e pelas privadas, essa regulação ela é contratual, né? As autarquias e as prestações diretas, né, quando a própria prefeitura, elas não, boa parte delas não tem nem contrato, não tem nem instrumento de delegação. Aquele município tem lá um departamento ou tem uma autarquia que foi criada para prestar os serviços, mas sem o instrumento de delegação, e essa regulação ela é discricionária. Nesse ponto, a previsão tem que ser no próprio plano de saneamento, e também, independente de onde ele esteja escrito, a gente tem o spending power como talvez a melhor ferramenta, né? O governo federal já está fazendo isso, colocando o índice de perdas como critério para acesso aos recursos federais. Então, eu quero fazer uma adutora. Muito bem, se você tem perda alta, você vai cuidar da sua perda, depois você vem pegar dinheiro para a adutora, porque eu vou colocar esse dinheiro no município que tem uma eficiência melhor. Primeiro ponto. Segundo ponto, a qualidade do indicador de perdas. No ano passado, começou no Brasil a implantação da metodologia Acertar, que vai acreditar no processo de auditoria um conjunto de informações do SNIS, indicadores do SNIS, entre eles perdas.
na hora que um organismo de fomento, seja o governo federal, a recurso oneroso, não oneroso, o BNDES, o Banco Mundial, a JAICA, for colocar dinheiro ou investir em ações de saneamento de uma maneira geral, é muito mais seguro para ela investir em quem tem certeza das suas perdas. Não estou nem dizendo se a perda é baixa ou é alta, mas tem certeza dessas perdas, qualidade da informação, e isso vai ser um critério de decisão, né? Então, respondendo de forma mais objetiva à pergunta do Enéas, como não tem uma regulação contratual, os mecanismos vão ser um pouco mais difusos, mas não vão deixar de existir, tá? O que é talvez um pouco ruim, porque a gente já está falando de 25% do Brasil que tem menos de 15% da receita de saneamento no Brasil. Então, é quem já não tem grana, já é pobre, né? E tem esse conjunto de dificuldades. Mas a regulação, junto com a ANA, que deve definir uma metodologia para perdas, a gente está contribuindo com ela através do nível econômico de perdas, devemos encontrar, tá? Eu queria... A gente passou aqui alguns minutos do nosso tempo, mas acho que foi por um excelente motivo. A discussão foi ótima, acredito que a gente poderia ficar aqui conversando mais e mais tempo, mas, de qualquer maneira, esse material vai ficar disponível no YouTube da Ares PCJ, né, onde todos podem acessar posteriormente. Eu quero agradecer aqui novamente aos participantes, em especial aos colegas que vieram aqui apresentar e trazer esse conteúdo brilhante para a gente, a Marília, ao Samuel, a Ariana e ao Gilberto. Obrigado pela participação de vocês. E deixo aberto, se vocês quiserem fazer algumas considerações finais para encerrarmos. Marília? Legal, obrigada, professor. Bom, eu queria agradecer o convite de novo, né? É sempre muito legal poder falar um pouquinho sobre essa questão de perdas e lembrar que, assim, a inovação é uma coisa que realmente assusta, né? Porque a gente muitas vezes está falando de algo que não foi usado antes, então o termo de referência pode ser uma coisa que pode dar medo, o formato da contratação acaba sendo sempre um processo mais doloroso. Eu sei que o BID, né, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, tentando ajudar a fomentar a inovação dentro das empresas públicas, criou uma espécie de caderno para ajudar vocês a pensar em como fazer essa contratação de maneira mais fácil, mais rápida, simples. Eu vou tentar achar o link aqui para passar no nosso chat. Se eu não conseguir achar a tempo da gente finalizar aqui as conversas, eu vou passar para o professor Manzi para que ele possa divulgar para vocês, porque eu acho que é um material que pode ser bastante rico até para vocês levarem para o jurídico de vocês, porque pelo menos aqui na Status o que a gente tem de experiência é que geralmente é nessa hora que a gente acaba travando, né? A inovação faz sentido, a operação, a distribuidora está preparada para consumir aquela inovação, mas a hora que a gente vai fazer a contratação, a gente, muitas vezes o jurídico, por receio de expor o gestor ou de expor a companhia, acaba barrando algumas contratações. Então, eu vou tentar pegar esse link para mandar para vocês, mas eu tô super animada aí com esses processos que a gente está vendo, tanto junto com a Ares, fazendo essas provocações, o BID, os clientes atrás de inovação. Eu acho que a gente, se tudo der certo, essa barreira de inovação ser um bicho de 7 cabeças, acho que cada dia ela vai perdendo ali alguns metrinhos e vai ficando melhor para a gente entrar no mundo do saneamento. Obrigada, pessoal. Boa tarde aí para todos. Obrigado, Marília. Samuel? Muito rapidamente, eu agradeço muito, Daniel, Ares, pelo convite, pela oportunidade aqui de estar compartilhando com vocês a nossa experiência. Sobre, eu diria assim, próximos passos, eu acho que cada um faça um convite a uma reflexão sobre o que essa inovação pode trazer de benefício à sua empresa. E, nesse sentido,
eu diria assim, inovação não é o trabalho de uma única andorinha. E uma andorinha só não vai fazer o verão. Então, é importante que haja um entendimento prévio dentro das empresas sobre a participação de cada indivíduo dentro desse processo. Então, se você pensa num projeto de inovação, considere que esse processo, na realidade, ele vai impactar a empresa como um todo. Então, é assim, se você é da área da medição, convida o teu colega da área comercial, o teu colega da área financeira, mas principalmente convide o teu colega da TI, porque sem ele, o projeto de inovação, especialmente nesse segmento que a gente está trabalhando, não rola se o teu colega de IT, lá de TI, não te ajudar. É uma dica, até respondendo aí um comentário que a Tânia fez, como é que a gente integra isso, eu acho que começa pelo básico, que é, reúnam aí a equipe, comece a discutir isso de uma forma ainda talvez não tão sistemática, mas tentando entender quais são os impactos que essas soluções vão trazer para a companhia para o futuro. Eu acho que se houver um consenso interno de que isso é necessário, essas barreiras que a gente colocou de regulação, de processos, de contratos, elas tornam-se secundárias. Acho que hoje o mais importante é que haja realmente esse entendimento e essa coesão de pensamento dentro da empresa para fazer isso acontecer. Dito isso, muito obrigado aí pela oportunidade e agradeço a todos também aí pela paciência em nos ouvir. Um abraço a todos. Obrigado, Samuel. Obrigado. Gilberto, Ariana, suas considerações finais? Da nossa parte, também agradecemos você, Daniel, agradecemos a Ares PCJ e também aos nossos colegas aqui. Eu acho que a provocação fica realmente na questão de inovação, não somente na quebra de silos, mas uma mudança cultural dentro de cada empresa e de cada organização, né? E nós estamos à frente disso para trazer inovação, para trazer tecnologia e auxiliar os nossos colegas, os nossos parceiros do saneamento todos os dias. Muito obrigada, boa tarde a todos e a todas. Obrigado, Ariana. Eu queria pedir também uma consideração final do meu chefe, do nosso diretor técnico operacional, do Gravina. Gravina, por favor. Então, eu queria realmente agradecer a todos vocês, foi muito legal, mas eu preciso fazer um comentário. Marília, eu cortei as unhas, certo? Samuel, quase que você roubou minha fala e eu complemento com a do Gilberto também. Eu adoro automóvel, eu gosto muito de carro e sempre faço analogia com qualquer setor do veículo, que o veículo todo mundo usa. Tá? Ultimamente, ninguém compra mais carro, quantos HPs tem, qual é a performance, é o tamanho da bendita da multimídia, né? E se ela espelha ou não o celular. E todos querem estar atualizados no equipamento da maior forma possível, da melhor forma possível. O Gilberto fez um breve histórico, e o Samuel também, dizendo que é importante que toda a equipe esteja informada. O que nós temos notado, nós principalmente que fazemos esses webinars, sempre convidamos o pessoal, os responsáveis pelos segmentos, responsável seja pelo setor de água, seja pelo setor de esgoto, enfim, sempre são os responsáveis que vêm e aparecem nos webinários. Evidente que eles devem retransmitir os conhecimentos. E eu, com a experiência que eu tive, pouca que eu tive de experiência, viu, Samuel? Não é muito tempo, não, é pouca experiência. A gente via que não era transmitida essa experiência para a equipe de base, E numa analogia também, numa ferrovia, que o cara saía batendo lá na roda de ferro para ver se ela tinha um determinado barulho, e o intuito era saber se tinha trinco ou não. 30 anos depois, perguntaram para o cara, o que você está fazendo? Eu falei, não sei não. Pediram para me bater aqui, eu estou batendo. Pediram para mim escutar o escutador aí de ruído, eu estou escutando.
muitas vezes não sabem, não interpretam a grandiosidade que eles têm na mão, né? Que a ferramenta são eles que aplicam. O fato deles serem robô não é o objetivo. O objetivo, enfim, é de divulgação. A gente espera que, através desses webinars, nós tenhamos e aprofundamos os nossos conhecimentos e transmitimos aos nossos parceiros. Eu aprendi um monte de coisa hoje, hein? Hoje eu aprendi um monte de coisa. E a gente vê que nunca a gente sabe tudo mesmo, né? Gostei da Marília colocando lá aquele pensamento do Einstein, né? Muito bacana aquele pensamento do Einstein. As minhas unhas estão cortadas. Gilberto, parabéns pelo você ter feito essas analogias. A Ariana falou pouco. E o Samuel, vamos para umas inovações sempre, viu, Samuel? Sempre inovando. Um abraço a todos, obrigado por tudo. Obrigado, gente. Um bom resto de dia e uma boa semana a todos aí. Um abraço. Obrigado por tudo. Obrigada, pessoal. Até mais. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos.